Olá, tudo bem? Esse é o nosso segundo estudo sobre temas do Evangelho de João. Hoje vamos ver sinais da divindade de Jesus. Vamos orar? Grande Deus, nosso Pai, nos agradecemos pela Tua palavra e pedimos que nos dê sabedoria, livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém. No estudo de hoje vamos destacar mais três sinais que apontam a divindade de Jesus. Hoje vamos destacar Jesus quando ele multiplica pães e peixes, Jesus quando cura o cego de nascença e Jesus quando ressuscita Lázaro. Lembra do objetivo do Evangelho de João? Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos no Evangelho de João. Estes, porém, os sete, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Mas, se alguém já faleceu, ainda há esperança de ter vida em Jesus? Sim, disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Então, há esperança completa em Jesus. Sinal que vamos destacar aqui é quando Jesus multiplica pães e peixes. Semana passada destacamos três sinais e esse já é o quarto sinal. Então Jesus disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Então, Jesus fez com que uma grande multidão estivesse ali, próximo a ele. Passaram ali muito tempo ouvindo Jesus. Os discípulos percebem que aquele povo está com fome e pedem para que Jesus dispense o povo. Jesus então pede para eles alimentarem o povo. Mas Filipe aí vê um desafio. Mesmo com 200 denários, ficaria um pedaço apenas para cada um. Jesus então vai operar um sinal. Um de seus discípulos chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas, mas isto que é para tanta gente? Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então, 5 pães de cevada e 2 peixinhos para quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, então eles não pegaram só um pedaço, ok? Eles ficaram fartos. Disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Então, figuramente, o que Jesus está sendo aqui? Jesus está sendo um pão, o pão da vida. Mas eles ainda recolheram quantos cestos que sobraram? 12 cestos. Cristo poderia haver exibido diante do povo um rico banquete, mas Jesus lhes ensinou nesta lição que as naturais provisões de Deus para o homem foram pervertidas. Se os homens fossem hoje em dia simples em seus hábitos, haveria abundante provisão para as necessidades da família humana. Então, o que ele fez? Pão de cevada e peixe. Alimento simples, mas iria atender ao ser humano. Não fez um banquete. E hoje as pessoas estão se preocupando com os banquetes e muitas pessoas estão passando necessidade. Coisa alguma se deve perder. Ao serem recolhidos os textos de fragmentos, o povo pensou em seus queridos em casa. Queriam que passassem do pão que participassem do pão que Cristo abençoara. O conteúdo dos cestos foi distribuído entre a ansiosa turba, sendo levada em todas as direções. Então, ajudar o próximo, estender a bênção que recebemos a outras pessoas. O milagre dos pães ensina uma lição de confiança em Deus. Quando postos em condições difíceis, devemos esperar em Deus.
Qual era a condição difícil ali? Alimentar aquela grande multidão que estava com fome. Eles deveriam e fizeram confiar em Deus. Lição espiritual podemos tirar? Sim. Desejo a todas as nações, página 317 diz: no ato de Cristo de suprir as necessidades materiais de uma faminta massa de povo, está envolvida profunda lição espiritual para todos os seus obreiros. Cristo recebeu do Pai, passou aos discípulos e eles o entregaram à multidão, e o povo uns aos outros. Assim, todos quantos se acham ligados a Cristo devem receber dele o pão da vida, o alimento celestial, e passá-lo a outros. Será que os outros vão receber? Pergunta errada. Qual é o papel? Levar para que as pessoas tenham opção de escolha. A verdade está aqui, as tradições da sua religião estão aqui. Você vai ficar com as tradições ou a palavra? Devemos levar Jesus, a sua palavra, o pão da vida. Devemos confiar e ajudar. Conquanto vossos recursos talvez não sejam suficientes para alimentar milhares, 5.000 pessoas, bastarão, poderão bastar para dar de comer a um. Nas mãos de Cristo poderão alimentar a muitos, como os discípulos. Dai o que tendes. Cristo multiplicará a dádiva, recompensará a sincera e simples confiança nele. Aquilo que parece apenas uma escassa provisão se demonstrará um abundante banquete. Aquele alimento alimentou a um, deu a ele força física, ele trabalha e consegue ajudar a outros, percebe? Um ajudado pode beneficiar a muitos. Quinto sinal: Jesus cura o cego de nascença. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Nós já passamos por aí, ok? As pessoas sofrem por escolhas erradas, como Adão, e escolhem também porque existem provações, assim como Jó. Então, consequências de decisões erradas e também provações. Nesse caso, nem aquele cego pecou, nem seus pais. Não eram consequências de coisas erradas. Olha o grande conflito. Satanás, o autor do pecado e de todas as suas consequências, levar os homens a considerarem a doença e a morte como procedentes de Deus, como castigos arbitrariamente infligidos por causa do pecado. Daí aquele sobre quem caíra grande aflição, calamidade, sofria além disso o ser olhado como grande pecador. Assim estava preparado o caminho para os judeus rejeitarem a Jesus. Olha o que o inimigo colocou na mente das pessoas, judeus, discípulos, aquele povo. Então, ele está recebendo o castigo de Deus. Mas não é assim. Aquele que tomou sobre si as nossas enfermidades e nossas dores era considerado então pelos judeus como aflito, ferido de Deus e oprimido, e dele escondiam o rosto. Deus dera uma lição destinada a evitar isso. Qual é a lição que nos ensina que nós não apenas colhemos consequências ruins? A história de Jó mostrara que o sofrimento é infligido por Satanás, mas Deus predomina sobre ele e com fins misericordiosos. Mas Israel não entendera a lição. Então, o inimigo colocou na mente do povo de que aquilo era punição de Deus. Jesus lembra-nos da história de Jó. Lembra? A provação. E houve libertação para Jó? Sim. Então, devemos considerar o grande conflito que existe. Era claro que não havia poder de curar no lodo ou no tanque em que o cego foi mandado lavar-se, mas que a virtude residia em Cristo. O poder estava em Jesus. Jesus encontrou o cego, fez um pouco de lodo, colocou sobre os seus olhos, pediu para ele ir ao tanque se lavar, e quando ele se lavou, ele passou a ver. Poder no lodo? Não.
No tanque, também não. O poder estava em Jesus. A manifestação de poder divino, que dera ao cego tanto a vista natural como a do Espírito, deixara os fariseus em trevas ainda mais densas. Alguns de seus ouvintes, sentindo que as palavras de Cristo se aplicavam a eles, indagaram: também nós somos cegos? Jesus respondeu: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizes, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Então, aquele que não estava vendo, passou a ver. Aqueles que estavam vendo, estavam cegos espiritualmente. Sexto sinal: Jesus ressuscita Lázaro. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Retardando sua ida para junto de Lázaro, tinha Cristo um desígnio de misericórdia para com os que o não receberam. Demorou-se para que, erguendo Lázaro dos mortos, pudesse dar a seu incrédulo, obstinado povo, outra prova de que era, na verdade, a ressurreição e a vida. Então, quando Jesus retardou a ida até onde Lázaro estava, isso foi de propósito para dar mais uma lição ao seu povo de que ele era a ressurreição e a vida, o Filho de Deus, o Cristo. João continua dizendo que nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo, Jesus disse. Chegando Jesus encontrou Lázaro já sepultado. Havia 4 dias. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, não teria morrido meu irmão. Declarou Jesus: teu irmão há de ressurgir. A resposta de Marta é a esperança de que ele havia de ressurgir lá na volta de Jesus, no último dia. Eu sei, replicou Marta, que há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Vai acontecer algo diferente para com seu irmão, Marta. Ele vai ressuscitar agora, não no último dia apenas. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que crê em mim, o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Marta tem em mente as 2 grandes ressurreições, uma que vai acontecer antes do milênio e uma que vai acontecer depois do milênio. Jesus diz: não, você está certa, existem essas ressurreições, mas o seu irmão está diante daquele que é a ressurreição e a vida. Ele vai ressurgir hoje. Jesus não é apenas a ressurreição e a vida. João diz que Jesus é o pão da vida, a luz do mundo, a porta, o bom pastor, o caminho, a verdade e a vida, e a videira verdadeira. Assim como Deus se identifica lá no Antigo Testamento, em Êxodo 3:14, dialogando com Moisés, diz: eu sou, enviou a Moisés. Jesus também se identifica como o eu sou. Jesus, vendo a chorar, e bem assim os judeus que o acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. E a Bíblia diz que Jesus chorou. Por que Jesus está chorando? Cristo não chorou por Lázaro, pois estava para o chamar do sepulcro. Chorou porque muitos dos que ora pranteavam a Lázaro haviam de em breve tramar a morte daquele que era a ressurreição e a vida. Quão incapazes no entanto, os incrédulos judeus de interpretar devidamente suas lágrimas. Por que Jesus está chorando?
porque há pessoas que estão vendo os sinais e insistem em não aceitá-lo como Cristo, o Filho de Deus. Jesus então vai ao local e pede para eles tirarem a pedra. João 11, 39. Cristo podia ter ordenado à pedra que se deslocasse por si mesma, e ela lhe teria obedecido a voz. Poderia ter mandado aos anjos que se lhe achavam ao lado que fizessem isso. Ao seu mando, mãos invisíveis teriam removido a pedra, mas ela deveria ser retirada por mãos humanas. Assim queria Cristo mostrar à humanidade tem de cooperar com a divindade. O que o poder humano pode fazer, o divino não é solicitado a realizar. Deus não dispensa o auxílio humano, fortalece-o, cooperando com ele, ao servir-se das faculdades e aptidões que lhe foram dadas. Deus nos dá faculdades, habilidades, aptidões, dons. Nós devemos usá-los. Deus quer que o divino tenha a cooperação do humano. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O que vai acontecer nesse sexto sinal que nós estamos estudando? Há um ruído na silenciosa tumba, e o que estivera morto aparece à entrada da mesa. Seus movimentos são impedidos pela mortalha em que está envolto, e Cristo diz à estupefada assistência: desatai-o e deixai-o ir. Mais uma vez lhes é mostrado que o obreiro humano deve cooperar com Deus. A humanidade deve trabalhar pela humanidade. Lázaro é desligado e aparece ao grupo, não como uma pessoa emagrecida pela doença, membros débeis e vacilantes, mas como um homem na primavera da vida, no vigor de nobre varonilidade. Brilham-lhe os olhos de inteligência e de amor para com o Salvador. Lança-se em adoração aos pés de Jesus. Os três sinais que vimos hoje, nós temos muitas lições, mas entre elas, qual é o objetivo de João? Ao apresentar-nos esses sinais, nós creiamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e estando com Jesus, tenhamos a certeza de vida e vida eterna. E se morrermos antes da vinda de Jesus? Não temais, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, não estará nessa situação eternamente. Eu vou ressuscitá-lo. Então, vemos algumas reações diante desses sinais apresentadas na Bíblia. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Essa é a reação que eu e você devemos ter. Crer em Jesus, obedecer à vontade de Jesus. Mas, mesmo vendo aqueles sinais, outros reagiram de que forma? João 6,36. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Uma reação totalmente errada. Nós devemos verdadeiramente crer em Jesus e em Sua palavra. Vamos agradecer a Deus. Grande Deus, nós agradecemos pela Tua palavra. Nós pedimos que nos aumente a fé, que creiamos em Cristo como Filho de Deus e levemos essas boas novas a mais pessoas. Em nome de Jesus. Amém.